Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, do Colégio João Paulo I, do Clube de Física, e nós damos prosseguimento à resolução das questões da apostila do segundo ano, página 11, então questão de número 1, que trata da chamada primeira lei de Ohm. Trata da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Esta lei, ela fica estabelecida como sendo a diferença de potencial aplicada a um resistor constante, gerando uma corrente elétrica diretamente proporcional à diferença de potencial, ok? É a partir desta relação que nós resolvemos os exercícios da página de número 11. E nós começamos então pelo exercício de número 1 com o que eu vou chamar aqui de partes 1 e 2, tá? Com as partes 1 e 2. Então vamos estabelecer que esta aqui é a primeira parte. Esta é a primeira parte. Parte 1. E esta é a segunda parte, tá? Depois tem outras duas partes. Bom, primeira parte. Calcule a intensidade de corrente elétrica aí. Existem várias maneiras de resolver essa questão. Vou oferecer uma delas. Aplica-se direto à primeira lei de Ohm. Então, se nós observarmos este ponto, aqui, este ponto nos diz que quando a diferença de potencial vale 20 volts, a corrente elétrica vale 4 amperes. Então, conhecendo a diferença de potencial de 20 volts e a corrente elétrica de 4 amperes, nós obtemos o valor da resistência elétrica, que fica estabelecido em 20 dividido por 4, 5 ohms. Pronto. A partir dessa resistência, nós conseguimos, então, calcular a corrente elétrica na situação de número 2, né? Tomando esta resistência elétrica aqui como base. Bom, por que eu posso trabalhar com a mesma resistência elétrica em ambos os casos, né? Em ambos os valores, quando a diferença de potencial for 80 também, e eu estiver trabalhando com este ponto e esta corrente? Porque a declividade da função é sempre a mesma, é uma função de primeiro grau, passando na origem, o que mostra a resistência elétrica constante. Tá bem? Aplicando a primeira lei de Ohm com os valores do segundo ponto, nós temos diferença de potencial igual a resistência elétrica que multiplica a corrente. Nós temos uma diferença de potencial com o valor de 80 volts. A resistência elétrica valendo agora 5 ohms. E a corrente elétrica aí, que era a incógnita que o exercício pede. E que incógnita agora não é mais. Afinal de contas, a corrente tem o seu valor estabelecido em 80 dividido por 5, que fica em 16 amperes. Aí está o resultado da questão. Resposta: 16 amperes. Ok? Bom, eu vou tentar resolver essa questão de uma maneira diferente, usando uma abordagem um pouco diferente. O que nós sabemos a respeito da função de primeiro grau? E é claro que nós já sabemos que isso aqui é uma função de primeiro grau, né? F de x igual a ax mais b, né? Sendo que o b nesse caso vale zero porque passa na origem. Nós sabemos que a declividade da função, este valor a, ele é obtido pelo valor da tangente do ângulo alfa, este ângulo aqui, estabelecido entre a função e o eixo da corrente, certo? Bom, como é que nós podemos calcular este ângulo alfa, essa tangente de alfa? Observem que ela pode ser calculada tomando como base dois triângulos diferentes nesta questãozinha específica. O triângulo fornecido
tomando como base o valor 4 amperes e 20 volts, que tem como cateto oposto 20 e cateto adjacente 4. Ficamos então com a tangente de alfa igual a 20 sobre 4. Ou nós podemos também trabalhar com a tangente de alfa num triângulo um pouquinho maior, estabelecido pelo outro ponto, pelo ponto laranja, onde o cateto oposto agora vale 80. E o cateto adjacente, que começa no zero e vai até o valor I, vale I. Então, nós temos 80 sobre I. Tendo em vista que é o mesmo ângulo alfa, é a mesma tangente. A partir daí, nós podemos estabelecer que 20 dividido por 4 é igual a 80 dividido por I. 20I é igual a 80, que multiplica 4, fazendo multiplicação cruzada, onde resta que a corrente é igual a 80 sobre 20, que é 4 vezes 4, 16 amperes. Então, existem várias maneiras diferentes de resolver a mesma questão, tá? Eu vou usar o método da tangente para resolver a segunda parte da questão de número 1. Por que isso? Porque ele pede para compararmos dois resistores. Qual resistor tem a maior resistência elétrica? E nós sabemos que a tangente do ângulo formado entre a função e o eixo da corrente indica o valor dessa resistência. Então, eu vou agora estabelecer o ângulo alfa para a função 2 e o ângulo alfa para a função 1, que começa na função e vai até o eixo, alfa 1. Como o ângulo alfa 1 é maior que o ângulo alfa 2, fica pré-estabelecido que a tangente do ângulo alfa 1 é maior que a tangente do ângulo alfa 2. Logo, nós sabemos que a resistência 1 é maior do que a resistência 2. Se quisermos ainda fazer uma análise física agora dessa situação, nós podemos tomar como, por exemplo, constante um valor, o mesmo valor, não constante, mas o mesmo valor de diferença de potencial para ambos os resistores, R1 e R2. Se nós tomarmos o mesmo valor de diferença de potencial, pergunta, em qual dos dois resistores passará a maior corrente? A resposta é, passa a maior corrente, ó, I2, no resistor 2. Se para a mesma diferença de potencial, observe a primeira lei de Ohm. Quem vê, ri, né? Diferença de potencial, resistência, corrente. Se para a mesma diferença de potencial constante, nós temos a maior corrente no resistor 1, no resistor 2, é porque este resistor apresenta a menor resistência numa relação inversa. Né? A resposta é a mesma. O resistor 1 ainda é maior do que o resistor 2. Ok? Então ficamos por aí. Num próximo vídeo eu resolvo as questões, a questão de número 1, mas a parte 3 e a parte 4. Ok? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.